O maior milagre não é quando Deus faz algo por você, é quando Ele faz algo dentro de você. Nem todos estão prontos para isso, mas se você chegou até aqui não foi por acaso. Existe algo na sua história que precisa despertar, e talvez o que você vai ouvir agora seja o ponto de virada. O que está prestes a ser revelado não é apenas um versículo, é um código. Um código que nunca te explicaram do jeito certo. Talvez porque ele confronte tudo aquilo que o sistema invisível nos ensinou a aceitar como normal. A maioria das pessoas vive com fé, mas sem resultado. Ora, jejua, crê, e mesmo assim continua no deserto, sem ver a promessa se cumprir. Já se perguntou por quê? Por que alguns parecem atrair milagres com facilidade, enquanto outros vivem tentando merecer o que já foi dado? A resposta está na forma como entendemos a fé. Napoleon Hill já dizia: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas ele não falava daquela fé passiva, que espera. Ele falava da fé que vibra, que decide, que se levanta com ousadia e impõe sua visão ao invisível. E é exatamente isso que a palavra que vamos destravar hoje ensina. Existe um versículo que atua como um portal, uma senha deixada por Deus no meio das Escrituras. Não exige esforço, mas consciência. Não exige merecimento, mas identidade. E quando ele entra, nada do lado de fora precisa mudar, porque quem muda é você. E quando você muda, o mundo responde. Se você sente que esse chamado é para você, fique até o fim, porque além de revelar o versículo, vamos ativá-lo no seu espírito e no final, uma prática simples, porém poderosa, vai ancorar essa verdade no seu subconsciente. Mas antes, escreva nos comentários: eu recebo aquilo que o céu já liberou. Você já reparou como algumas pessoas vivem como se a promessa já fosse realidade? E de alguma forma, tudo começa a acontecer para elas. Enquanto isso, outros, mesmo cheios de fé e oração, permanecem presos no mesmo ciclo. A pergunta que muitos evitam é: será que estamos esperando quando deveríamos estar chamando? A verdade é que a fé genuína não descreve a realidade atual. Ela declara uma nova, e isso exige coragem, porque declarar o invisível como se já fosse real é desafiar a lógica, o medo, o sistema. Deus não se move por desespero, Ele se move por certeza. E essa certeza começa dentro de nós, quando decidimos viver como se já fôssemos aquilo que o céu diz que somos. Essa é a diferença entre quem ora esperando e quem ora chamando, entre quem pede com dúvida e quem declara com identidade. A Bíblia está cheia de versículos poderosos, mas alguns são mais do que promessas, são tecnologias espirituais, formas específicas de alinhar a mente humana com o Criador. E um desses códigos está escondido em Romanos 4,17, um versículo que, quando verdadeiramente entendido, tem o poder de transformar não apenas situações, mas pessoas. Esse versículo é mais do que uma citação bonita. Ele é uma senha, um decreto, um convite divino para acessar o modo de operação de Deus, porque Ele não reage à realidade. Ele chama a realidade. E agora, a pergunta é: você está pronto para chamar também? Se sim, comente: eu decido viver como quem já tem. O versículo está em Romanos 4,17. Ele diz: Deus dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Leia de novo, mais devagar, como quem ouve um sussurro do céu, chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é metáfora, não é figura de linguagem, é um modelo, um padrão divino, um segredo deixado para os filhos, mas que poucos ousam ativar. Deus não espera evidências, Ele cria realidades. Ele não olha o cenário e depois decide. Ele declara, e o cenário se curva. E quando você entende isso, percebe que o mundo ao seu redor não é a causa da sua vida. É o reflexo da sua vibração. O externo é sempre um espelho do interno. A maioria vive dizendo: quando eu tiver, eu serei. Mas Romanos 4,17 ensina o oposto. Seja e você terá. Esse versículo é a senha para sair do ciclo de escassez, comparação, dúvida. Ele revela que tudo já existe, só precisa ser chamado.
E não se chama com ansiedade, se chama com certeza, com identidade. A partir do momento em que você chama, algo se movimenta. O céu reconhece a frequência. O campo responde. A realidade começa a se dobrar diante da sua convicção. Você consegue sentir isso? Então escreva nos comentários: eu chamo agora o que já é meu. Quando a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, ela não está descrevendo um ato isolado. Está revelando a forma como o Criador opera. E mais, está te convidando a operar da mesma maneira. Muitos leem esse versículo como uma curiosidade, outros como uma poesia bonita. Mas os que têm olhos espirituais veem mais. Veem uma tecnologia vibracional, uma chave que, quando ativada, transforma o invisível em realidade. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a esse princípio. Para ele, imaginar algo com emoção era o mesmo que dar corpo ao invisível. E tudo o que tem corpo no invisível, mais cedo ou mais tarde, se manifesta no físico. A ciência confirma isso. Bruce Lipton provou que o cérebro não distingue o real do imaginado. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, o corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. E o campo, que responde à sua frequência, começa a alinhar tudo para que isso se torne visível. Mas não basta saber, é preciso viver, ativar, chamar. Uma seguidora chamada Eliane entendeu isso. Afundada em dívidas e sem saída aparente, ela ouviu esse versículo numa reunião comum. Mas naquele dia, ele entrou. Ela não entendeu com a mente, entendeu com o espírito. Ela foi para casa, pegou os boletos vencidos, carimbou "Pago em nome de Jesus" em cada um e disse: "Obrigada, Deus, porque eu já sou próspera." Ela chamou como se já fosse. E o milagre não foi o dinheiro. O milagre foi a paz que veio antes do dinheiro, porque o mundo só respondeu ao que ela já havia decidido ser. Se você crê que sua identidade tem o poder de moldar a realidade, escreva: "Eu sou aquele que chama." Quantas vezes você se pegou esperando? Esperando a porta abrir, esperando o dinheiro chegar, esperando a dor passar, esperando alguém reconhecer seu valor. Mas o versículo não diz: Deus espera pelas coisas. Ele diz: Deus chama as coisas. Esperar é declarar ausência, é afirmar: ainda não tenho. Chamar é declarar presença, é afirmar: já é meu. Quando você começa a chamar, não por desespero, mas por convicção, algo muda. Não fora. Dentro. Porque a vibração que você emana passa a ser a da certeza, não da dúvida. Da completude, não da carência. E essa é a vibração que move o céu. Essa é a linguagem que o campo entende. Essa é a frequência da manifestação. Bruce Lipton diz: o corpo responde mais à energia do que à química. E quando você vibra prosperidade, cura, paz, antes mesmo de ver, o universo começa a se reorganizar para refletir essa nova frequência. Mas o segredo está na ordem. Primeiro você chama. Depois o mundo responde. É como se Deus estivesse dizendo: eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. Você consegue sentir o que isso significa? Então comente agora: eu não espero mais. Eu manifesto. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita já ser seu. Esse é o código mais profundo por trás de Romanos 4:17. Deus não apenas fala, Ele chama com autoridade. E quem chama não espera, não hesita, não negocia. Quem chama sabe. Anderson era um vendedor autônomo. Trabalhava duro, mas nunca passava de um certo limite. Culpava o mercado, a concorrência, o governo, até o dia em que entrou, por impulso, em uma igreja vazia. No altar, uma Bíblia aberta. Ele se aproximou e leu. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Naquele instante, algo rasgou por dentro. Ele caiu de joelhos, não porque tinha entendido com a mente, mas porque o espírito dele reconheceu a verdade. A partir daquele dia, Anderson criou um ritual. Toda manhã, antes de sair, visualizava seus clientes sorrindo, sua conta bancária cheia, suas metas batidas. Mas o mais importante, ele sentia gratidão
como se já tivesse acontecido. 2 meses depois, sua renda triplicou. Mas, segundo ele, o verdadeiro milagre foi outro. Ele não sentia mais medo. Ele havia se tornado outro homem. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou o mundo dentro dele. Esse é o poder do chamado. Ele primeiro altera sua vibração, depois a realidade ao seu redor. Se essa verdade já tocou você, escreva: eu vibro como quem já recebeu. Você se lembra da última vez que sentiu uma certeza tão profunda que não havia mais espaço para o medo? Aquele tipo de paz silenciosa que invade sem aviso e sussurra: já está feito. Talvez tenha sido antes de uma decisão difícil, ou no meio de uma crise, ou simplesmente ao acordar com a sensação de que algo mudou, mesmo sem provas visíveis. Isso é o campo respondendo. É quando o céu percebe que você está alinhado com o já é. E então, o invisível se torna inevitável. Joe Vitale chama isso de estado magnético de ser. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. O universo não ouve palavras, ele ouve vibração. Ele responde ao que você emana, não ao que você diz. E é por isso que muitas pessoas declaram: eu creio. Mas lá dentro, o coração ainda treme de dúvida. Pedem por prosperidade, mas vibram escassez. Pedem por cura, mas carregam a identidade de quem está doente. A realidade não responde ao sofrimento, ela responde à coerência. Quando o que você pensa, sente e declara vibra na mesma linha, o milagre deixa de ser exceção e se torna padrão. Não é sobre fazer força, é sobre viver no eixo. Se isso está ecoando dentro de você agora, escreva: minha vibração é minha oração. Você não está aqui para implorar. Você está aqui para herdar. E herdeiros não pedem, herdeiros tomam posse. Romanos 4,17. Não é apenas sobre como Deus age, é sobre como Ele espera que os filhos dele também ajam. Não como mendigos espirituais, mas como co-criadores conscientes. Durante muito tempo, fomos ensinados que precisamos agradar a Deus para merecer suas promessas. Mas a palavra é clara. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Isso não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com essência, com estrutura vibracional. Você carrega a capacidade de acessar o invisível, moldar realidades, alterar frequências. Mas muitos vivem bloqueados, não por falta de fé, mas por identidade fragmentada. Feridas antigas sussurram: você não merece. Heranças emocionais dizem: isso não é para você. Mas Romanos 4,17 vem rasgar esse véu. Não importa o que disseram, você é herdeiro. Você carrega a linguagem do chamar. Você tem autorização divina para declarar o que ainda não existe como se já fosse real. Quando você assume essa identidade, a realidade começa a ceder. Portas se abrem. O peso sai dos ombros. A mente silencia. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de pedir permissão para ser quem já é. Se isso está sendo ativado em você agora, escreva: eu tomo posse da minha herança. Renato passou anos tentando sair do lugar. Dívidas, vícios, promessas quebradas. Era como se estivesse preso em um ciclo invisível, até que ouviu uma frase de um mentor: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Essa verdade o confrontou como um espelho, e então veio a pergunta que mudou tudo: quem eu estou sendo? Naquela noite, ele leu Romanos 4,17, mas com novos olhos. Deus chama o que não é, como se já fosse. E ele entendeu: se fui feito à imagem dele, então também posso chamar. Renato decidiu viver essa palavra. Durante 40 dias repetiu o versículo, mas não como um mantra, como uma identidade. Ele não dizia apenas com a boca, ele pensava como alguém próspero. Andava como quem já estava livre, falava como quem já tinha vencido. Resultado: sua fala mudou, sua postura mudou. E como consequência, sua realidade mudou. Conseguiu um emprego 3 vezes melhor. Abandonou um vício antigo. E hoje escreve livros ajudando outros a saírem da prisão mental onde ele já esteve. Ele se tornou palavra viva. E é isso que você também pode ser. Você não está aqui apenas para repetir o que já existe.
Você está aqui para chamar o que ainda não existe, para manifestar curas que a medicina não explica, para viver sonhos que o mundo acha impossíveis. Você não está aqui por acaso. Não tropeçou nesse vídeo. Não ouviu essas palavras por acidente. Você foi chamado. Chamado para lembrar. Chamado para ativar. Chamado para viver como o próprio milagre em movimento. Romanos 4,17. Não é uma sugestão, é um decreto. É a maneira como Deus cria. E agora, é também a maneira como você vai viver. Você passou uma vida esperando, mas agora entende. O céu não responde à dúvida. O céu responde à vibração da certeza. Você foi feito à imagem do Criador. E isso significa que você tem o poder de declarar o invisível como realidade, de andar como quem já tem, de sorrir como quem já venceu, de agradecer como quem já recebeu. Não importa quanto tempo você passou preso em ciclos, basta um instante de fé verdadeira para quebrar décadas de estagnação. Arnaldo tinha 62 anos, achava que já era tarde, até que ouviu esse versículo e algo virou. No dia seguinte, levantou diferente, vestiu-se como empresário, ligou para contatos esquecidos e declarou: já é, porque em Deus nunca foi tarde. 2 meses depois, iniciou seu primeiro negócio digital. Aos 63, tem liberdade financeira e emocional. E resume sua virada assim: parei de esperar, comecei a chamar. Hoje faça o mesmo. Deixe essa palavra virar carne em você. Deixe esse versículo guiar sua identidade. Você não é mais alguém que espera. Você é aquele que chama. E o mundo já começou a se curvar. Se você recebeu tudo isso no Espírito, declare agora nos comentários: eu sou aquele que chama, e tudo já é meu.